Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mas sem enrolação, é o seguinte, galera, afinal de contas, tá ou não tá tudo caro? É isso que eu quero saber de vocês. Quais os impactos na economia, como proteger o seu dinheiro, o que realmente está acontecendo aqui sem emoção. Não quero emocionados no meu canal. Está tudo caro mesmo? Vamos ver aqui. E se tá tudo caro, é culpa só do Brasil ou tem culpado fora do Brasil? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que tá imperdível, talvez seja o mais importante que eu já fiz nos últimos anos. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, na sua opinião, está tudo caro ou pra você o que você compra não tá caro? É isso que eu quero que você me diga nos comentários. E mais um negócio, começou o ano, estamos quase no meio do ano, você já leu algum livro? Porque se você não leu nenhum livro, o meu tá aqui, eu vou deixar um QR Code do lado, é só você apontar a sua câmera e comprar direto do link. Sem enrolação, então, bora falar aqui sobre o fechamento da semana em 2 a 3 minutinhos no máximo, depois eu falo se tá tudo caro e por quê. Bom, a semana foi sem novidades, IFIX subiu um pouquinho, ouro também subiu um pouquinho, o que não subiu foi o Ibovespa na última sexta-feira, recuou mais de 1%, também tivemos algumas questões no dólar, mas primeiro o Ibovespa, o que aconteceu? Na semana nós tivemos uma queda fechando a 124 mil pontos, é ruim que a gente não sai desse range, né, de 120 a 130, quando ele começa a subir, cai de novo, mas se ficar aí não está tão ruim e na minha opinião tá muito barato ainda, mas não quer dizer que não possa ficar mais barato. Já em relação ao dólar, que vinha caindo, muita gente já falando em 5,50, subiu para 5,79 no último dia, 5,79, quase 5,80. Tem um pouco a ver com as falas do Lula, um pouco a ver com o Trump, mas nesse patamar eu acho uma baita oportunidade para investir no exterior. Pode cair mais? Pode, mas eu sempre gosto de investir depois que o dólar chega num topo, cai, eu acho que é uma oportunidade. Mesma coisa com cripto, na minha opinião, tá? E por falar em criptomoedas, o Bitcoin zerou perdas após o relatório de emprego nos Estados Unidos, o Bitcoin subiu um pouquinho, bateu ali nos 96 mil dólares, muita gente com medo que ele caísse abaixo dos 90, mas as altcoins estão sofrendo demais, caindo muito. Agora, eu gostei desse ponto aqui. Um Nobel de Economia disse o seguinte: Bitcoin chegará a zero nos próximos 10 anos. Tem um lado ruim, porra, vai chegar a zero, e tem um lado bom, com humor, né? Se ainda vai demorar 10 anos para chegar a zero, ele vai subir? Será que é uma pirâmide no comecinho? Será que tá todo mundo olhando uma pirâmide no comecinho? Mas é complicado. Tem muito influenciador, tem muito economista, muito Nobel que também já disse que o Bitcoin não subiria, não passaria de 100 dólares, passou, não passaria de 1.000 dólares, passou, não passaria de 10 mil dólares, passou. Então chegar agora e ficar falando isso é muito simples. Ninguém nem vai lembrar daqui a 10 anos que esse cara disse esse negócio. E outro ponto importante, enquanto o Bitcoin estiver subindo, o que ele pode falar? Não, mas eu falei daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos? Ele falou outra coisa. Daqui a 5 anos ele pode falar outra coisa. É uma baita sacada essa. Nos próximos 10 anos o Bitcoin vai cair. Porra! Em algum momento esse cara pode acertar, não precisa nem a zero. Ele pode falar, não, tá vendo? Eu acertei que ia cair, mas caiu menos do que eu esperava. Eu acho muito migué. Se o cara acredita nisso mesmo, sabe o que ele faz? Ele põe todo o dinheiro dele apostando contra. Porra, se vai a zero e você tem certeza, é só botar o seu dinheiro todo contra que você vai estourar de ganhar grana. Entenderam o que eu tô falando? Depois eu vou gravar um vídeo só sobre cripto, posso falar mais sobre essa questão. Mas todo mundo que fala muito mal deveria botar dinheiro, porque só falar é fácil. Eu quero ver botar o cascalho ali, botar a pele em risco, isso que eu quero ver. Ouro e petróleo, destaques também, que eu gosto sempre de trazer para vocês. O ouro subiu na semana, bateu recorde, investidores procurando segurança, países também comprando para as suas reservas. Já o petróleo recuou 2% na semana, o petróleo está ali na faixa dos 74 dólares, que é muito bom. Inclusive eu gravei um vídeo onde eu ensino a investir em petróleo, em 2 empresas e também no ETF de petróleo, um vídeo sobre a cultura woke. O que tem a ver a cultura woke com petróleo? Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, se você não viu, você tá de sacanagem. Bom, a velha economia tá de volta. Petróleo, Coca-Cola, McDonald's, Nike, American Express, os bancos, o mercado tá voltando a olhar para isso com o fim da cultura woke. E essas empresas também estão desembarcando desse projeto woke e voltando a focar no lucro, voltando a focar na economia real.
voltando a focar nos seus clientes. Então, esse vídeo é muito importante para você entender por que a cultura woke cresceu e por que ela está em decadência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda está em alta. Já destaques da semana, para a gente fechar os 3 minutinhos, ainda estamos longe. Na Argentina, o Milei anunciou a saída da OMS, então assim como o Trump, o Milei também saiu da OMS. O mundo inteiro está olhando para lá como um grande experimento liberal. As medidas do Milei, é importante que isso tudo dê certo. Por enquanto, tá difícil para a Argentina, até o Big Mac tá caro. Aliás, eles têm o segundo Big Mac mais caro do mundo. Estão olhando aqui, ó, na Suíça é o Big Mac mais caro, $8. Depois vem a Argentina, quase $7. Zona do euro. E depois, Estados Unidos e Brasil. No Brasil, não é baratinho comprar um Big Mac, não. Vocês sabem disso. Não é como nos Estados Unidos, o cara paga lá um lanche e tá tudo bem, não. Aqui no Brasil, é caro comer um Big Mac. Barato é um X-tudo. Aliás, nem um X-tudo mais tá barato, porque antigamente a gente falava, né, um X-tudo, porra, um churrasquinho de gato. Eu não sei onde vocês moram, no Rio de Janeiro, eu comia muito churrasquinho no centro da cidade, aquele churrasquinho lá, churrasquinho de gato, filé mignon, a gente chamava de vários nomes, mas era barato. Até um estagiário poderia comer um filé mignon ou mignon. Agora já não tá mais assim. Nem o filé mignon, nem o filé de pombo tá dando para comer no Rio de Janeiro. As coisas estão muito caras. Mas, na Argentina, o Big Mac está muito mais caro do que aqui. Europa, temos boas notícias. A BlackRock está apresentando um ETF de Bitcoin. Europa sempre atrasada, né? Eles que podem, inclusive, perder muito com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Falando em China, tem problema lá. Eles estão tentando reagir às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governo até está prometendo medidas eficazes para lidar com as questões econômicas, mas é aquilo, né? Europa tem um problema muito grave de burocracia. Já falei com vocês 500 vezes. Burocracia, difícil abrir empresa, é complicado e tal. Já na China, o governo manda em tudo. Então, esse é o grande problema. O chinês depende do governo para que a economia ande. Com a crise imobiliária que nós tivemos nos últimos 5 anos, toda hora aparece um probleminha, depois some o probleminha, some o dono das empresas, mas a China tem que lidar com uma dependência total do governo. Se o governo fizer boas medidas, o país cresce. Senão, o país desaba. Ah, mas não é assim em todos os países? Não é. Os Estados Unidos não acabou com as cagadas do Biden. A China, se o Partido Comunista errar a mão, pode dar uma merda muito grande, tá? Então eu tô de olho na China por essas questões. A China também tá de olho. Tá de olho em quem? Tá de olho nas big techs americanas, mas muitas empresas nem podem funcionar lá. Agora indo para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo ainda. México, Canadá fizeram um acordo em relação àquelas tarifas. Por enquanto tá tudo suspenso, então o Trump tá conseguindo conversar. O Canadá vai reforçar as fronteiras com os Estados Unidos. Estão com um plano ambicioso para controlar as fronteiras. Era isso que o Trump queria desde o início. Então, quando o Trump comprou uma briga com o Canadá e com o México, não era em relação só às tarifas comerciais. É uma forma de pressionar para falar o seguinte: ei, México, ei, Canadá, me ajudem aqui. Tá uma zona nas fronteiras e eu não consigo cuidar sozinho. Eu preciso que aí do lado de lá vocês cuidem das fronteiras. E ele tá conseguindo. Prorrogaram por 30 dias e provavelmente isso será resolvido, tá? Eu não acho, minha opinião, não acredito que o Trump terá um problema muito grande com o Canadá e México, pelo contrário. Em relação ao Canadá, quando o novo primeiro-ministro entrar, já deve ser um cara mais alinhado com o Trump. E a gente começa a ter Itália, Estados Unidos, Canadá, Argentina, vários países se unindo contra aquele famoso eixo do mal que também está se formando do outro lado. O Elon Musk está tentando fazer o trabalho dele de cortar os gastos, tem uma estimativa já de $1 trilhão, eu vou repetir, $1 trilhão, é muita coisa. A justiça americana está tentando bloquear ali o trabalho do Trump, isso já aconteceu aqui no Brasil também com outros presidentes. Então, o que o Trump está fazendo? Ele pegou o Elon Musk e falou: meu filho, faz o seguinte, a mesma coisa que você fez lá no Twitter, tirou 80% das pessoas, a rede melhorou, eu preciso que você faça isso no governo americano. Mas não precisa tirar 80% das pessoas. Você tem que melhorar a eficiência, então o governo criou um plano de demissão voluntária, várias pessoas já aderiram a esse plano e está tentando cortar gastos. Por quê? Porque nos últimos 20, 30 anos, existiu um Estado dentro do Estado, organizações, pessoas, atuando não em favor dos Estados Unidos. E eu ainda vou fazer um vídeo
vídeo para vocês com a grana que os Estados Unidos, com a lista, já tá vazando, vocês estão vendo, com a lista das pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que recebiam dinheiro de organizações que se diziam ajuda humanitária, mas aqui no Brasil, por exemplo, teve dinheiro vindo para perseguir pessoas, inclusive canais como o meu. Olha que loucura. Então, dinheiro do contribuinte americano estava indo e provavelmente ainda está para perseguição de quem não fosse de esquerda no mundo. Olha que loucura. Tem muita grana para cortar. Então, enquanto Trump negocia com países, o Elon Musk está fazendo um trabalho de cortar despesas. Eu até pergunto para vocês, será que se alguém olhar direitinho aonde o nosso governo está gastando dinheiro, tem rolo? Será que se o próximo presidente me contratasse, Charlão, pega a lupa e olha para onde está indo o dinheiro do Brasil, será que eu acharia merda lá dentro? Será que a gente não deveria dar transparência? Tipo, eu não preciso cortar o dinheiro, eu só quero publicar a lista para onde vai o dinheiro do contribuinte. Porque se você paga os seus impostos, você não tem direito de saber? Não tem direito? Ah, não, mas isso aqui é um dinheiro que a gente não pode falar. Não pode falar por quê? Então eu também não quero pagar imposto. Quer dizer, esse trabalho que ele tá fazendo lá é extremamente importante. Tem muita gente tentando colocar o Trump contra o Elon Musk, né? Ah, o Elon Musk manda mais que o Trump e tal. Não, não. As funções estão bem definidas. O Elon Musk foi designado para cortar as despesas americanas, principalmente aquelas que não têm interesse americano. Só queimando a largada do vídeo que eu vou gravar para vocês, o dinheiro que estava sendo distribuído pelos americanos na ajuda internacional, muitas vezes ia para organizações que combatiam os americanos. Olha que loucura. Você dá um dinheiro pro cara no Brasil falar mal dos Estados Unidos. Então, o buraco é muito mais embaixo, tá? Eu só não trouxe ainda porque eu tô esperando os dados serem oficiais, tudo bonitinho, senão vira uma bagunça. Ainda nos Estados Unidos, saiu um dado muito importante. Os americanos criaram 143 mil vagas de trabalho. Parece muito, mas não. Esse número veio abaixo das expectativas, mesmo assim os salários ainda estão aquecidos, e isso dificulta o corte de juros, é muito ruim. Fora a economia aquecida, na temporada de resultados os lucros vieram muito bons. Então a Amazon cresceu mais de 88% no quarto trimestre, o lucro chegou a 20 bilhões de dólares, é muita coisa. O lucro da Alphabet, que é a dona do Google, né, cresceu 35%, chegando a 100 bilhões de dólares. Até olhando por dentro aqui, olha que interessante. O Google é responsável por 54 bi de faturamento, cresceu 13%. O YouTube, os anunciozinhos, as propagandas, esse anúncio cresceu 14%, 10 bi. Depois a parte móvel, 8 bi, que tem a ver com Android. Google Play também, 11 bi, bastante coisa. E na nuvem, 12 bi, 30% de crescimento ano a ano. Então o Google tem um faturamento aqui dividido, ó, várias linhas de receita. Isso é importantíssimo, tá? Ele não fica dependente só de uma parte. O Spotify também vem aumentando a sua área de atuação e está surfando nos vídeos. Ele teve o primeiro lucro em 18 anos, um crescimento muito forte, muitos assinantes, que são os assinantes premium, né? Os usuários. Eu mesmo gosto demais de assistir vídeos no Spotify. Então, o que a gente tem nos Estados Unidos? Apesar da criação ser menor que a esperada, os salários estão altos e as empresas estão lucrando muito. Então, a economia ainda está aquecida. Como a economia é aquecida, você não pode reduzir os juros. Então as empresas estão indo muito bem. Até a Disney, que aderiu à cultura woke e se ferrou, agora começa a melhorar, dando um bom lucro, também receitas variadas. Então o resumo aqui da semana nos Estados Unidos é que ficou meio que no 0 a 0, algumas ações subindo, outras caindo, a Nvidia melhorou um pouquinho. Relembrando, Charlão, quer aprender a investir no exterior? Entra na minha comunidade. Estamos nos últimos dias para você pegar o preço ainda sem atualização desse ano pesada que vai vir, tá tudo subindo. E quem entrar nos próximos dias, já vai acabar, vai receber 3 carteiras recomendadas por 6 meses em parceria com uma casa de análise. Então você vai aprender a investir comigo e ainda ter por 6 meses 3 carteiras recomendadas. Tem uma galera curtindo muito, olha lá, o Renato conseguiu começar a investir no mercado americano, tá investindo no exterior e também fará uma viagem aproveitando os pontos que ele acumulou. Tem muita gente acumulando ponto. Taylor aí também fazia algumas operações de milhas e investimentos, mas agora na comunidade está muito mais seguro. E para finalizar, Salomon viajando de executiva com milhas. Eu ensino a viajar de executiva com milhas. E o Rodrigo na sala VIP de Guarulhos ganhou um gin, aprendeu a viajar com milhas. Então, galera, eu
eu te ensino a investir, te ajudo a ganhar uma carteira recomendada de graça em parceria com uma casa de análise e você ainda viaja com milhas, cartões, tudo de graça. Cara, quem não tá na comunidade é louco, tá? Agora vamos falar sobre Brasil e se tá tudo caro mesmo. Primeiro, aqui também estamos na temporada de resultados. O lucro do Banco Inter se aproximou de R$1 bilhão, veio dentro do consenso, é muita coisa. Itaú também teve um lucro muito bizarro, cresceu quase 16%, chegou a 10 bi no quarto trimestre. Santander não deixou barato, alta de quase 75%, 3,8 bi. E até o Bradesco, que vinha muito mal nos últimos anos, teve um crescimento de 87%, lucrando 5,4 bi. Resumão dos bancos, olha isso, galera. O lucro dos 3 maiores bancos privados do Brasil subiu 22% e atingiu praticamente 75 bi em 2024. Eu vou repetir, lucro dos bancos brasileiros subiu 22%, os principais bancos, é o que eu digo. Numa boa, eu não sei se o Lula ainda é o pai dos pobres, mas uma coisa eu sei, o Lula é o pai dos banqueiros. Na minha opinião, o Lula deveria ter uma estátua na Faria Lima. Se eu fosse dono de banco, eu só votaria no Lula. Você tá maluco? Eu não sei se ele é pai dos pobres, porque tá tudo tão caro que o pobre já não tá comendo. Ele mesmo falou pro pobre não comer. Mas nos bancos, meu amigo, olha de novo aqui, olha de novo isso. O lucro dos 3 maiores bancos privados subiu 22%. Nunca os bancos lucraram tanto. O Lula merece, me diga nos comentários se você não concorda comigo, uma estátua na Faria Lima. Aliás, 2, uma em cada ponta. Porque do início ao fim do mandato do Lula, os bancos estão ganhando dinheiro como nunca. Parabéns, Lula. Se eu fosse dono de banco, eu só votaria nele. E para encerrar as notícias do Brasil, o Haddad disse que vai checar com lupa aí quem ganha de 50 a 100 mil para saber se está pagando o imposto mínimo. E também sai uma notícia de que o Banco Central está sinalizando que a inflação pode estourar a meta em junho. Isso aqui a gente já espera, tem que tomar cuidado. Agora sim, vamos falar. Charlão, tá tudo caro? Não tá tudo caro? Tá sim, tá tudo caro. Essa é a verdade. Tanto que o Lula afirmou num vídeo, eu não vou passar aqui pro vídeo não cair aqui no canal, que se o produto tá caro, é só você não comprar. E esse vídeo movimentou demais a semana. Acho que foi o grande vídeo da semana. Tá tudo caro, é só não comprar. O Lula falou isso. Eu imagino o marqueteiro dele olhando esse vídeo e falando, puta que pariu, meu Deus do céu. Não tem como controlar um cara de 80 anos. Vocês concordam comigo? Se você der um microfone e uma câmera pro Lula, ligar e deixar ele falar ao vivo, sem teleprompter, sem nada, vai dar merda. 90% das vezes. Você não controla um sujeito de 80 anos, o que o cara pensa de falar. O Lula é da geração antiga, fala o que quer mesmo. Aliás, eu acho que se o Lula e o Bolsonaro não tivessem com nenhuma câmera nem nada num churrasco, eles seriam até amigos, falariam as mesmas coisas. Só que o Lula finge às vezes ser uma pessoa, né? Essa coisa de cultura woke e tal. Mas o Lula falou isso, deu problema. Eu acho que ele realmente pensa, tá caro, não compra. E fica difícil, virou meme. Então, tá caro, não compra o papel higiênico. Tá caro, não compra a pasta de dente. Até o corote. Tá caro o corote, não compra, não vai beber. Só que não tem como as pessoas não comprarem. As pessoas precisam comprar. Não dá pra ficar trocando de marca, tá tudo caro. Você vai deixar de comprar o papel higiênico? Vai comprar qual papel higiênico? Aquele que tinha lá na minha faculdade, quando tinha. Eu estudei em faculdade pública início dos anos 2000. Esse papel higiênico eu nunca vi lá. Quando tinha, era aquele meio rosa, aquele que é 2 em 1, limpa e depila. Vocês sabem qual é um que é grosso? 3 folhas? Caralho, uma folha grossa, limpa e depila. Quando tinha, não tinha porta, o banheiro não tinha nada. Naquela época dos anos 2000, o banheiro não tinha nada. Quase nunca tinha papel higiênico. Eu que sei quantas vezes eu voltei sem meia pra casa. E como é que o Lula diz agora que tá caro, não compre? Fica uma coisa complicada. Eu acho que isso vai derrubar a popularidade dele. Na Globo News, o pessoal tá perdido. Teve até uma brincadeira essa semana do Masterchef Globo News, porque eles ficaram analisando. Ah, tira a laranja, coloca a cenoura, tira outra coisa. Porra, cara, as pessoas não querem tirar nada. O sujeito quer trabalhar e quer comprar as coisas que ele quiser comer ou beber. Você não pode falar pra pessoa, não compre.
depois que ela trabalhou pra cacete e que ela não foi assaltada e conseguiu comprar um negócio? Porque muitas vezes você ainda é assaltado, aí nem sobra o dinheiro. Então a inflação dos alimentos é o que mais está pegando hoje em dia. Ela está pegando muito forte, praticamente em todos os alimentos. A gente pega aí como líder o abacate, laranja, tangerina, peixe, café, nem se fala, a gente vai ver, óleo de soja, tá tudo caro demais. Os repórteres, até para te explicar, tanto no exterior aqui, vocês estão vendo a Whoopi Goldberg com outras mulheres que fazem um programa, tem a turma da Globo News aqui e da CNN. O que acontece com essas pessoas? Por que eles não conseguem analisar mais que nem eu, você e tal? É que a realidade dessa turma é muito diferente de uma Whoopi Goldberg, daqueles repórteres americanos, a turma que mora em Nova York. Esse pessoal acorda de manhã, aí vai fazer a hot yoga, depois come o avocado toast, aí vai trabalhar um pouquinho, aí no trabalho encontra outras pessoas que pensam a mesma coisa, uma bolha. Aí vai almoçar um macarrão de tofu. A realidade dessas pessoas é outra realidade, por isso que elas não entendem. Quando você fala de segurança, um repórter desses acha o seguinte, que o problema da segurança é o superencarceramento. Só que você vai conversar com a pessoa que não tem dinheiro, pobre, na comunidade, seja lá onde for, o problema da violência é o assalto, não é o superencarceramento. Então, esses repórteres não têm conexão mais com a realidade. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Além disso, o Lula também falou em ampliar o crédito, o que é um problema, porque pode aumentar a inflação, e saiu uma notícia não confirmada de que o governo estava estudando reajustar o Bolsa Família por causa do preço dos alimentos, o que seria uma péssima ideia. Agora eu queria falar uma coisa com vocês. Não é só culpa do Lula. Eu tenho um compromisso com vocês de ser honesto, sempre que eu falo as coisas. Senão eu vou virar uma Globo News, uma CNN e outras coisas, né? Não é só culpa do Lula. Tem culpa do Lula? Muita. Tem culpa do Haddad? Muita. O governo gastou demais e aí gerou uma inflação um pouco maior. Mas no mundo os preços estão caros. Então o cacau, o chocolate, que vocês estão vendo aí que tá caro, ele disparou no mundo inteiro por causa de uma escassez de oferta. Nós temos um problema, inclusive o cacau está liderando a alta das commodities pelo segundo ano seguido. Temos países produtores gigantescos que estão com problemas. Costa do Marfim, Gana, Equador, mas especificamente Costa do Marfim, que é o maior produtor, está enfrentando problemas climáticos. Então olha que interessante. Como nós temos um produtor muito grande, ele teve um problema climático, a oferta diminuiu, o preço subiu muito. Então, esse foi um problema muito grande. Só que não é só o cacau que está enfrentando problemas. O azeite também tá. Então o preço do azeite subiu 30%, principalmente por causa de uma seca na Europa, e vocês vão entender o porquê do problema. Quando a gente achava que a crise estava passando, ela piorou, efeitos do El Niño. E olha só, 2 grandes produtores de azeite no mundo, os maiores, Espanha e Itália. Então, problema climático na Europa, o preço do azeite dispara. E aonde entra a culpa do Lula? A gente gastou demais. Então, além de você ter uma demanda grande aqui, o dólar também subiu. Então, você tem 2 problemas. Não é só culpa do Lula, ele potencializa isso. O café também está atingindo novos recordes, o nosso cafezinho está pesando demais no bolso da galera, isso é um problema. Saiu até uma notícia de que tem uma bebida sabor café, preocupou o setor, seria o café fake, mas eu fui procurar uma notícia já de 2022 falando dessa bebida sabor café, ela está liberada, preenche todos os pré-requisitos para poder ter venda. O Brasil, aliás, é o maior produtor de café. Tem outros grandes produtores como Colômbia, Indonésia, Índia, mas o Brasil é o grande produtor de café, deveria ser uma coisa barata. E mexeu no cafezinho, é óbvio que a população vai ficar puta. Então nós temos um problema muito grave. Agora, olha só, café, azeite, cacau, tudo subindo demais, laranja, e aí a pessoa já não consegue consumir. É óbvio que vai ficar puta com o governo. Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, os trabalhadores estão se endividando para comprar comida. Lá, eles estão com problema com os ovos. Estoura lá por causa da gripe aviária e tal, eles estão com problema com os ovos. A popularidade do Biden caiu, também está vinculada a essa questão da inflação. Então, o Lula não sofreu sozinho. FHC, Dilma, o próprio Bolsonaro, Biruliro, também sofreu com a inflação. Ela pesa demais aqui, ó, nos índices das pessoas que estão ali no governo. Então, qual o cenário? Tá tudo caro no
no mundo todo. As questões climáticas pesam demais, tem a ver, mas, porém, contudo, entretanto, no Brasil nós tivemos um encarecimento maior por conta dos gastos descontrolados do governo, impressão de moeda, impostos subindo em várias áreas. Por isso que você tem que proteger o seu dinheiro da inflação. Charlão, como é que eu faço isso? Bom, você pode investir em bons ativos, como ações pagadoras de dividendos, principalmente energia, saneamento e outras que vão repassando a inflação. Fundos imobiliários eu gosto, não é nenhuma recomendação. Exterior tem que ter, porque você vai estar protegido em dólar. E renda fixa tá muito fácil achar, né? Você tem que montar a tua estratégia. Por exemplo, aqui no Tesouro, olha quantos tesouros IPCA mais a gente tem pagando a inflação, que seria o IPCA, mais 7,50, 7,30, 7,40. Eu falei rapidinho desse final, porque depois eu vou gravar um vídeo só sobre como proteger o seu dinheiro da inflação. Mas a ideia aqui foi mostrar ao mundo o que está acontecendo e que essa inflação dos alimentos, agora, nos próximos meses, ela não vai melhorar. Então o governo precisa tomar medidas. Que medida ele poderia tomar agora para melhorar? Reduzir os gastos. Ou seja, provavelmente ele não vai tomar. Então, a culpa é toda do Lula? Não. Mas boa parte é sim. Eu mostrei aqui para vocês. Foi um vídeo para vocês entenderem isso. Depois eu vou gravar um só como proteger o seu dinheiro. Por isso já sabe, né? Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Não esqueça do meu livro. Quer aprender a investir? Entra na minha comunidade que eu te ensino a investir. Você ainda vai ganhar 3 carteiras recomendadas por 6 meses. E agora sim me diga nos comentários. Depois de tudo que eu falei, você acha que tá tudo caro ou para você as coisas ainda não estão tão caras? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.